Oi, gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar aqui na tela da TV Câmara Campinas para vocês conhecerem a história de mais uma instituição de sucesso e dessa vez a gente veio para a cidade universitária conhecer um pouco da história do Centro Boldrini. É uma instituição já com muitos anos de história, que já atendeu muita gente e hoje a gente vai conhecer um pouco dessa história com a Silvia Brandalice, que é a presidente da instituição. Silvia, obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é corrido aí o seu dia. Obrigada. Silvia, se a gente for dar uma olhada no site da instituição, a gente vê que ela existe desde a década de 70, né? Então tem muita história para contar de lá para cá. Mas vamos lá para esse comecinho de como foi essa sementinha, essa ideia que surgiu lá naquela década. Olha, é um prazer estar aqui conversando com vocês. A história do Boldrini, ela começa no final da década de 70. E foi uma circunstância não planejada previamente. Foi uma iniciativa do Clube da Leide de Campinas, que é um clube das esposas e executivos aqui da cidade, que elas, como iniciativa desse clube de serviço, doaram um ambulatório para poder atender as pessoas que tinham problemas sérios pediátricos. E o que foi interessante, esse ambulatório era uma casa vazia, ficava em frente à Santa Casa de Campinas. Eu trabalhava na Unicamp como professora de pediatria, sempre fui pediatra por vocação e por tarefa na Unicamp. E atendia muitas crianças que eram encaminhadas pelo Dal Parecer lá na enfermaria de pediatria. Nunca fiz a clínica privada. Eu não sei vender conhecimento. Principalmente porque o conhecimento que eu adquiri de graça. Estudei em escola pública, em universidade pública e atendia lá na Santa Casa, na enfermaria de pediatria. Mas o Clube da Leide, essas senhoras, e lá destaco Bete Abraão, quando ela assumiu a presidência do Clube da Leide, ela falou assim, eu vou dar um lugar mais adequado para ela fazer o atendimento. E doou um ambulatório, era uma casa que ficava bem em frente à Santa Casa, na rua José Teodoro de Lima, número 21. Mas o reitor da Unicamp, professor Zeferino Vaz, falou, doutora Silvia, a senhora não pode atravessar a rua. A senhora é dedicação exclusiva ao ensino e à pesquisa aqui na Unicamp. Mas para a senhora atravessar a rua, tem que criar uma personalidade jurídica para esse ambulatório. Eu não tinha ideia do que era personalidade jurídica. Então, conseguimos, com uma inspiração aqui da sociedade, do Clube da Leide, fazer um modelo de estatuto, e ele me pediu um nome para essa personalidade jurídica, coisa que eu também não tinha ideia de nome. E foi um jornalista, tio da Bete Abraão, Jamil Abraão, que propôs o nome Boldrini para a instituição. É muito interessante porque, como eu sou forasteira de São Paulo, da capital, eu não conhecia ninguém aqui em Campinas. E me chamou a atenção um médico lá na Santa Casa, que era um lugar paupérrimo. Um médico elegante, bem vestido, com cabelo branquinho, assim, mas bem arrumadinho, passando por lá, e eu perguntei, quem é esse senhor? É o Dr. Boldrini. Quem é ele? É o pediatra mais famoso da cidade de Campinas, com a maior clínica privada que tem.
E o que ele vem fazer aqui na Santa Casa? Ele vem acompanhar crianças pobres que ele atende no consultório sem cobrar e vem ver como é que elas estão aqui. É o único flash mental que eu tenho desse homem. Aquele flash daquela fotografia, e quando o Jamil Abrão propôs para a sobrinha dele esse nome, eu falei, perfeito, pode ser o nome dele. E foi aí que surgiu o Centro Infantil Boldrini. Isso é só a parte da história do nome, né? É do nome. Porque você meio que foi pegando um susto, porque disseram, vou aqui dar um ambulatório. Então, e você começou aí aos poucos os atendimentos dessas crianças e adolescentes. Não pega no susto. Pega no encantamento de ter um lugar mais adequado para atender crianças que eram encaminhadas por uma dificuldade no diagnóstico. E eu sempre gostei de ir no microscópio, ver o que está acontecendo, etc. Então ficou uma fama que aquela médica da Unicamp gostava de ver as coisas e descobrir o que era. Mas aprendi, então, no encantamento de receber um lugar, mesmo que fosse uma casa vazia, para fazer esse ambulatório. Foi interessante porque eu vi que a gente não deve carregar um medo. Ah, mas eu não tenho cadeira, não tenho mesa, não tenho geladeira, não tenho nada. Então, encarar essa oferta como um novo caminho. Um caminho onde ele se faz ao caminhar. Cada passo parece um outro desafio. Então foi interessante, porque quando chegava uma dessas senhoras para resolver o problema do filho, que era atendido por outro pediatra, quando ela falava para mim, eu não sei como é que eu agradeço a senhora. Eu tinha sempre na cabeça uma lista que eu queria ou travesseiro, ou lençol, ou cadeira, ou mesa. Foi muito interessante que uma dessas primeiras senhoras falou, você não tem uma cadeira para pôr aqui na sala de espera, não sei o quê? E ela tem uma irmã que tinha uma casa de móveis, então doou a sala inteira. E foi exclusivamente de doação em doação que nós montamos toda a estrutura. De passinho em passinho, essa caminhada chegou até aqui, esse espaço incrível que vocês têm hoje, que é o centro de todo esse espaço que vocês vão ver imagens ainda, que é realmente encantador o espaço que vocês têm aqui. Conversando com a assessora, falou que sempre a ideia é que não parecesse um hospital, para as crianças se sentirem mais à vontade, se sentirem bem, que às vezes tem aquela ideia opressora do hospital, né? E aqui realmente é muito aberto, é amplo, é colorido, eu acho que traz essa energia mais calma para o espaço. Eu não sei qual foi o filósofo que disse que assim que a gente vai amadurecendo, nós vamos ficando cegos, não só de não enxergar direito, mas a nossa alma vai ficando meio fechada. A gente fica muito fechado em si mesmo. Eu acho que foi o Saramago, onde ele escreveu Ensaio sobre a Cegueira. Foi o Saramago. E, na realidade, é interessante, porque quando a gente faz o curso de medicina, você aprende que médico tem que ser sério, a gente aprende a conviver com os hospitais de corredores grandes, acostumamos com aquela enfermeira que faz assim, silêncio, que aqui é um hospital. A gente acha até legal um negócio desse. Mas essa não é a visão da criança. Isso constrange a criança num lugar em que não pode fazer barulho, que a enfermeira está ali, o médico tem cara amarrada porque não pode fazer mais nada. A criança tem uma visão diferente. Embora
eu estivesse como professora de pediatria por 10 anos, 15 anos na Unicamp, eu nunca tinha visto esse olhar que a criança tem. Eu só fui entender quando um menino, Hamilton, de 8 ou 9 anos de idade, os olhinhos bonitinhos, assim, bem verdes, ele tenta o suicídio. Ele tenta tomar um choque, mas ele estava de Havaiana, não aconteceu nada. Então ele corta o pulso. E naquele sangue escorrendo de uma maneira absurda, eu sou chamada e encontro um menino com a cara desesperada, aquele sangue, ele assustado com o próprio sangue. O que aconteceu, Hamilton? Tia, eu não quero mais viver. Por quê? A senhora viu o quarto onde eu estou internado? Eu passava naquele quarto há anos e nunca tinha visto. É a cegueira que a gente tem diante dos horrores. Eu falei, horroroso o seu quarto. Mas, tia, o que mais me molesta, na linguagem dele, ele era filho de servente de pedreiro. O que mais me molesta é ver onde minha mãe dorme. A senhora viu onde a minha mãe dorme? Não é que eu não tinha percebido que não se deve dormir no chão? Você pode entender como é que nós adultos fechamos o nosso olhar do coração e deixamos isso. A gente aceita ver gente dormindo na rua, a gente vê não. Mas a voz dele foi assim uma explosão no meu coração. E aí eu falei, nossa, que horror um negócio desse. Ele falou, não suporto ver minha mãe dormindo no chão. Sem ter ideia do que eu estava falando. Eu falei, Hamilton, eu te prometo que eu vou fazer um hospital só para doenças que você tem. Ele tinha leucemia. Ah, tia, promete? Prometo. Vou fazer um hospital que vai ter uma janela bonitinha em cada quarto para poder ver o céu, o sol, as plantas. Ah, tia, promete? Prometo. E vou fazer um quarto para a mãe. Vai ter uma cama e nenhuma mãe vai mais dormir no chão. Ah, tia, promete? Prometo. Isso foi quando? Você lembra? Foi, sei lá, se é 78, 79, nem lembro, 80. E aí, falei, olha, eu te prometi 3 coisas. E eu quero que você me prometa uma. Meio chantagista com a criança. Não quero que você mais repita o que você fez. Ele falou, prometo. Falei, então estamos quites. Esse menino viveu mais cerca de 1 ano. Morreu e passaram alguns anos, eu acho que no total, 8 a 10 anos depois, surgiu a possibilidade da construção do hospital. E o arquiteto, Denis Pérez, um colombiano, me traz o desenho de um hospital, assim, uma reunião pomposa com aquele hospital, etc. Eu falei, nossa, deixa eu te falar uma coisa. Esse hospital me parece uma coisa muito feia. Eu posso te desenhar num papel o que eu quero do hospital? Aquela coisa de corredor, etc. E aí fui escrevendo num papel tudo que eu tinha prometido para o Hamilton. Eu quero aqui um quarto sozinho, que tenha uma janela que dê para um jardim para cada quarto. Imagina a cabeça do arquiteto. Um jardim para cada quarto, para isso você tem que ter na forma mais circular. E o quarto da mãe. O banheiro para a mãe, o quarto dela e com a cama. Mas, doutora, vai usar muito espaço. Eu falei, eu não estou interessada em espaço. Eu quero dessa forma a unidade de internação.
Garantir a promessa para o Hamilton. Olha, foi impressionante a hora que isso mudou a realidade do hospital. E nesse contexto, não é possível ver mais a parede branca sem o desenho, não é possível conviver sem palhaço aqui dentro, sem música, sem voluntário, etc. Então mudou drasticamente a minha impressão do que é ser um hospital. Às vezes há algumas profissões, a gente acaba ali no mercado de trabalho e entra, bate ponto e corre, vai para lá, a gente acaba perdendo essa sensibilidade, né, de enxergar, não só ver, mas enxergar realmente o que está em volta ou o que está na nossa frente, e perde essa sensibilidade, né, que o Hamilton trouxe de volta para você e conseguiu que você fizesse essas promessas e cumprisse e ter esse espaço maravilhoso hoje aqui. Mas você sabe que de vez em quando no nosso caminhar a gente volta para trás. Sim. Acontece. Há uns 10 anos surgiu a proposta de fazer um hospital para especialidades pediátricas, não câncer e não doença de sangue, porque já tem o Boldrini. Porque quando vem encaminhada uma criança que não é nem câncer nem doença de sangue, a gente devolve para o pediatra de origem. E tem muitos que não querem voltar. Aí eu falei assim, olha, não tem jeito, nós vamos ter que fazer um hospital só para essas outras doenças. São erros graves de metabolismo, muito com disfunção orgânica grave, hepática ou renal ou mental. E pedi para desenhar um projeto para doenças raras de crianças que não câncer nem doença de sangue. E aí, 2 alunos da PUC, um de arquitetura e um de engenharia, fizeram um pré-projeto. É interessante porque quando eu vi, eu falei para o engenheiro, falei, olha, eu acho que está legal, mas está muito espalhado. A gente vai perder muita área física. Eu estava falando com aquele outro, vai perder a área física, vamos fazer um negócio mais vertical. Você não imagina que o engenheiro me pega assim na mão e fala, tia Silvia. Aí eu lembrei que ele foi tratado por câncer aqui. A senhora não imagina como foi importante. Eu tenho minha mãe do meu lado, ela descansando na cama. Eu não vou abrir mão. Eu quero um quarto com o quarto da mãe. Esse foi o argumento. Te puxou de volta. Puxou de volta. Puxou de volta e falou assim, faça dessa forma. Então, passaram-se uns 10 anos, eu não consegui caminhar em cima disso. Vai ser mais crianças sendo ajudadas em outras especialidades, né? Porque aqui o Centro Boldrini é focado em oncologia e hematologia, né? Doenças do sangue. Vamos falar então sobre essa questão de... Você falou sobre leitos e tal. Vamos falar um pouco dessa parte da estrutura que o Boldrini conta. São quantos leitos? Vocês chegam a atender quantas pessoas com as atividades daqui? Olha, são 80 leitos, sendo 10 de terapia intensiva. O importante, o número de consultas diárias, atividade ambulatorial, na área de câncer fica ao redor de 50, 60 consultas todos os dias. Na área de hematologia, 60, 70, 80 diariamente. E recebemos, nessas 3 décadas e meia, 4 décadas, cerca de 10 mil crianças com câncer. Da hematologia dá mais umas 20 mil, 30 mil. Ou seja, desses do câncer, nós estamos com quase 80% das crianças que estão bem, das 74% que estão bem. O que mostra que valeu a pena
cuidar especificamente desse grupo de doentes, porque antes do Boldrini, a chance de cura era de menos de 5%, menos de 10%. Então, mas agora a gente vê que melhoramos as chances de cura. Nós temos sobreviventes de câncer que já estão com quase 50 anos de idade, que até hoje chamam a gente de tia, e que se recusam a ir para médico de adultos. É interessante. E o que é importante? Nós vimos que é muito confortável a gente ficar no nosso nicho de competência, de ter leito, etc. Mas sentimos que é necessário a gente sair da zona do conforto e ir lá na unidade básica de saúde para ensinar os pediatras da rede de atenção básica a suspeitar de câncer da criança. A gente vai chegar lá com a doutora Silvia na frente desse e também do outro hospital. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Dá tempo não sim. Não dá tempo, não dá tempo. Para quem está ligando agora, a gente está aqui no Centro Boldrini, na cidade universitária, conhecendo um pouco da história aqui do local, onde se presta atendimento para crianças e adolescentes para a questão de saúde oncológica e também hematologia, que são doença sanguínea. Doenças do sangue. A gente está aqui com a Silvia Brandalize, que é a presidente da instituição. E Silvia, a gente dando uma lida ali no site, a coisa foi expandindo. E também tem a questão da residência de estudantes aqui, não é? Não, estudante é pessoa que ainda não se formou. O que está ali já... Então, quem está na graduação não pode vir para uma área de subespecialidade pediátrica. Para vir para uma área de subespecialidade pediátrica, precisa ter, no mínimo, 2 anos de pediatria geral, ou de cirurgia geral, cirurgia pediátrica, etc. Entendido. Da neurocirurgia, a gente pede 3 anos que a pessoa já tenha formado. O ensinar sempre fez parte da minha maneira de conduzir a vida aqui na Unicamp, e aí continua aqui, né? Recebemos profissionais da área da saúde, já formados, que vêm se subespecializar na área pediátrica. Mas eu esqueci de falar para você que chegar no 100%, embora seja uma meta bem respeitável, o nosso desejo é outro também. Reduzir a incidência do câncer da criança. Então, é incrível que a Organização Mundial de Saúde, ligada a um consórcio internacional de câncer da criança, convida o Boldrini, aqui na América Latina, convida o Boldrini para participar de um consórcio. Para se entender, um consórcio internacional, são 8 a 10 países, e o Brasil representado, a América Latina inteira, pelo Boldrini. Silvia, eu vou deixar a câmera agora para você quiser dar um último recado, convidar pessoas para conhecer, enfim, o momento é de você para dar o recado que você quiser. Olha, é um prazer enorme estar aqui na TV Câmara. E digo assim, dá aquilo que recebemos, inteligência, afeto, músculos. É a maior dádiva poder fazer isso. E convido a todos, doe o seu conhecimento numa área específica, doe o seu coração vindo brincar com as crianças, tocar música, fazer desenho já junto com elas. Ajude a fazer textos para a gente educar a mãe e a criança a entender a doença que ela tem. Hoje nós traduzimos, com autorização, textos internacionais
Mas eu gostaria muito de ter um texto brasileiro que a criança chamasse José ou chamasse Maria, etc. Mas isso precisa de pessoas de áreas específicas da comunicação para ajudar a elaborar isso. Pode ajudar participando como voluntariado em diferentes áreas, oficinas de capacitação para os doentes crônicos. Tem uma imensidade de ações, de coisas que nós estamos aptos a oferecer e que com frequência a gente fecha os olhos e faz de conta que não vê. Sabe qual é o maior presente que a gente recebe? É o brilho do olhar da criança. Aquele sorriso assim que faz com que você esqueça todas as dificuldades que existem. E é com esse norte do olhar da criança, do sorriso, que serve como retroalimento para você jamais ignorar que doenças graves, qualquer doença na criança tem sérias repercussões para ela e para a sua família, e nós podemos ousar pensar na prevenção, no diagnóstico precoce e tratar da melhor forma que a gente pode. Nós podemos contribuir, dando a mão para essas crianças, para a sua família, a conduzir a uma vida adulta saudável e feliz. Muito obrigada pela atenção de vocês. E se quiserem participar como voluntário, é por voluntariado@boldrini.org.br, porque esse serviço organiza os cursos de capacitação, define a área que você quer trabalhar, então vai ser muito importante. E se quiser doar para o Boldrini, é entrar no site www.boldrini.org.br e entra doações e faz a sua doação. E outra coisa que eu esqueci é a parte da pesquisa. Porque a pesquisa, ela é uma grande porta da esperança para a gente conhecer melhor o câncer e tentar vencê-lo. E junto com esse foco da pesquisa, cujo benefício é a criança, nós temos também um benefício para o jovem pesquisador. Nós temos pesquisadores aqui no Brasil que têm o doutorado, pós-doutorado, mas não conseguem emprego no cargo de pesquisador. Então, o Boldrini montou um fundo patrimonial voltado especificamente para a pesquisa, no sentido de manter no nosso país 200 grupos de trabalho em diferentes áreas da pesquisa do câncer da criança. Essa contribuição também, além de beneficiar a criança a médio e longo prazo, beneficia o jovem pesquisador brasileiro, fazendo com que ele transforme o nosso país como um protagonista do desenvolvimento mundial. Nós queremos muito o Brasil fabricando novos medicamentos contra o câncer, fabricando novos medicamentos para diferentes doenças que acometem a criança. Muito obrigada pela atenção. A gente que agradece, e todos esses contatos, números vão ficar passando aqui durante o programa. Você pode ir depois no YouTube para pausar, anotar com atenção e cuidado. E de novo, Silvia, obrigada pelo seu tempo. Foi uma história muito bonita de se conhecer hoje aqui no Mãos Solidárias. As portas ficam abertas para, se vocês quiserem apresentar uma outra ação, alguma outra coisa, a TV Câmara fica de portas abertas para vocês. Obrigada, agradeço muito. A gente ainda vai ver mais imagens do local e vamos conhecer ainda mais umas pessoas aqui, e vocês fiquem aí com a gente.
Mãos Solidárias, continua aqui o nosso passeio. Botamos as máscaras que a gente está aqui na ala de quimioterapia, onde as pessoas, crianças e adolescentes estão recebendo tratamento. E a gente veio conversar com a Simone Vicente e Yasmin Vicente, essa princesa que está ali do nosso lado. A Simone é a mãe da Yasmin, que vem fazendo acompanhamento, tratamento aqui. Simone, você pode contar um pouquinho assim, dessa trajetória, da história de vocês com o Centro Boldrini, como vocês conheceram a instituição, para hoje estar recebendo o tratamento aqui? Então, na verdade, a gente veio de outra cidade, a gente veio de Jundiaí, encaminhado para o Boldrini, né, com um diagnóstico tardio do câncer. E aí, enfim, chegar aqui foi muito difícil. O diagnóstico já é difícil, mas chegar ainda é pior, né? E depois ela começou a realizar os exames e iniciou o tratamento. Isso já faz 1 ano e meio, né? E agora ela está na fase final das químios, contando aí regressivo para acabar. Então ela começou o tratamento de quimioterapia, com intercorrências várias, UTIs várias vezes, intubação, e aí descobriu a metástase pulmonar, mais o câncer da perna. Com o passar desse tempo, os do pulmão sumiu, desapareceu. O da perna ela fez a cirurgia faz 5 meses, né? Ela tirou o osso e colocou uma prótese. E agora está na fase final também da fisioterapia, junto com a quimioterapia, completando um bloco de 12 meses de químio. Simone, você teve que se mudar para cá para fazer o acompanhamento da sua filha? Não, eu venho todos os dias e volto para casa, né? Por a distância não ser tão longa, dá 1h30 no máximo daqui na minha casa. Então a gente vem e vai todos os dias embora para casa. Porém, a Yasmin ficou muito tempo internada já. Deu aproximadamente 3 meses de internação diretos. Isso no começo do tratamento, há 1 ano atrás. E como tem sido aqui a recepção, o atendimento que vocês têm recebido aqui no centro? Fez diferença aí no dia a dia de vocês, no tratamento da Yasmin? Como foi contar com esse espaço todo para receber esse acompanhamento? Sim, na verdade o hospital ele é humanizado, né? Então, assim, a recepção é boa, eles fazem o possível para deixar tanto os pais quanto as crianças em acolhimento, porque não é fácil passar por tudo isso. Mas, assim, dificuldades com a Yasmin em si, a gente nunca teve, porque ela sempre aceitou tudo muito bem. Lógico, tem o medo, tem tudo que inclui, mas ela sempre foi muito boazinha, então não foi trabalhoso estar com ela aqui. E sobre o atendimento, está aprovado, atendimento e acompanhamento? 100%. Vamos falar com a Yasmin agora, que está toda linda, toda maquiada. E ela me deu um motivo dela estar maquiada. Por que você está toda maquiada assim? Porque eu só tô em tratamento, não tô destruída. Tá vendo aí? Ainda bem que eu vim maquiada também, bem bonita, para ver Yasmin. Yasmin, como é que tá sendo o tratamento aqui? O atendimento tá bacana? Como é que tá sendo essa experiência de você aqui? Tá sendo muito boa, uma experiência de mais um tratamento, passar por mais um tratamento, né? Mas tá indo tudo certo? Como é as tias que tratam aqui você? Muito bem. Yasmin aí toda linda, toda maquiada. Eu espero que dê tudo certo aí, que a gente esteja com boas notícias. Simone, obrigada pelo seu tempo, viu? Yasmin, obrigada pelo tempo. Você tá toda linda, vai sair bem linda na TV. Obrigada por ter esperado para conversar com a gente. O Mãos Solidárias de hoje encerra por aqui. Eu espero que essa história de mais uma instituição tenha tocado você aí do outro lado, seja para conhecer, seja para fazer uma doação, doação do seu tempo, da melhor forma que for. Eu convido vocês a visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas e assistirem os outros programas do Mãos Solidárias e também os outros programas da TV Câmara Campinas. E eu espero vocês na próxima edição. Até mais!